Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como recentemente fiz um vídeo no canal sobre o personagem mais popular da Vertigo, John Constantine, decidi abordar o filme da Warner Bros. De uma vez aqui no Cine Corvo. Questão de oportunidade e não deixar o ímpeto passar. Em relação ao personagem, naturalmente fiz várias análises sobre ele, que não repetirei aqui novamente. Para aqueles que quiserem aprofundar, inclusive para compreender melhor por que não considero a interpretação de Keanu Reeves a mais adequada para Constantine, basta checar o vídeo na playlist correspondente. Dito isso, os mais afoitos, se acalmem, por favor. Isso não quer dizer que eu considere o filme descartável ou não identifique bons momentos com Reeves no papel. É o fato de o filme possuir alguns momentos interessantes e uma dinâmica própria, o que exatamente me motiva a fazer uma postagem também para ele. Caso ele fosse simplesmente uma fotocópia da HQ, talvez isso não fosse realmente necessário, mas como ele não é, acredito que o roteiro de Frank Capello e Kevin Broadbent é digno de algumas notas. Primeiramente, penso que sou suspeito para falar de Keanu Reeves. Embora ele não passe nem perto de figurar entre os atores mais habilidosos do cinema americano, seu estilo de atuação, que é até um pouco estereotipado, sempre me agradou de maneira geral. Mais do que como ator, eu respeito muito Reeves como ser humano, sua ética e grande empatia. Ele é uma excelente pessoa. Mas sendo justo, dos personagens excelentes que ele ganhou durante a carreira, digamos que ele manteve um nível médio de representação aceitável, para quase todos eles, não chegando a comprometer a integridade dos que possuem uma base conceitual bem definida e que são oriundos de alguma fonte literária. No entanto, eu avalio que Keanu Reeves me agrada mais interpretando personagens originais do que adaptando outros já canônicos. Mas destruir personagens é algo que eu nunca vi ele fazendo, verdade seja dita. Normalmente, os personagens são incorporados ao estilo dele e à personalidade introspectiva que possui, algo que afeta, assim, a personalidade dos personagens mais espirituosos, a exemplo de John Constantine, os mais extrovertidos. Reeves, entretanto, não deixa de ser cuidadoso no trabalho com algumas noções básicas e referências bibliográficas. Ele não tem preguiça de ler, o que acaba nos transmitindo a sensação de que o personagem, de algum modo, ainda está lá. Neste filme de 2005, os roteiristas fizeram uma adaptação de 2 arcos de Hellblazer, Dangerous Habits, na sua maioria, e um pouquinho de Original Sins. O nome Hellblazer foi descartado devido à proximidade com Hellraiser, algo que gerou temor sobre possíveis mal-entendidos, confusões por parte do público leigo. Por essa razão, optou-se pelo nome Constantine. Como podemos perceber pelo roteiro do filme, trata-se de uma adaptação suave e introdutória para as massas, e não uma tentativa de atender os fãs mais assíduos dos quadrinhos. Eu penso que o título, nesse sentido, tenha sido satisfatório pela tendência do grande público em lembrar mais de pessoas do que, propriamente, de histórias. A individualização e a procura constante por figuras de referência é o que normalmente habita a mente dos mais casuais. Caso o nome Hellblazer fosse utilizado, imagino que talvez não acontecesse a confusão que eles imaginaram que aconteceria com Hellraiser, pois a obra de Clive Barker também é de nicho. Mas talvez o marketing do filme tivesse sido menos eficaz, antes e depois do lançamento do filme. A figura de referência, a necessidade do público de apontar um herói, é algo que absolutamente não combina com Constantine. Fato. Mas em termos de mercado, é algo que ajuda a produção e impulsiona os produtos associados a ela. Obviamente, era este o interesse tanto da Warner Bros. Como também da DC Comics, detentora dos direitos do mago, exorcista e vigarista inglês. A representação de Constantine no filme não é precisa, mas pessoalmente penso que ela veio a calhar em virtude do momento que ele está passando. Depois de décadas abusando do cigarro, finalmente John está pagando o preço. Seus pulmões estão completamente comprometidos e não lhe resta muito tempo de vida. Fanfarrão e cínico, seria abusando destes 2 traços que ele lidaria com a situação no material original. No entanto, no filme, sai a fanfarronice e se mantém o cinismo.
visto que a última característica é impossível de indissociar dele. E francamente, mesmo quebrando com o clima bem-humorado e ácido das HQs, é algo interessante ver John completamente em frangalhos como ele está aqui. Acostumado a ter uma resposta para tudo, e a sair de situações teoricamente impossíveis, adquirindo o status de lenda nas ruas e em todos os buracos possíveis e imagináveis, desta vez ele se encontra pressionado, ansioso e com medo. John sabe que a parada final da sua jornada é o inferno, e ele está realmente com medo de morrer. Nota-se um peso em seus ombros e uma insatisfação com as regras do jogo impostas por Deus e pelo diabo. Durante o filme nós acompanhamos até mesmo uma tentativa vã de barganha, algo que ilustra a condição mental que o personagem se encontra, e o que exatamente estou descrevendo. O motivo que me faz gostar de algo assim é o fato de John voltar a ser um pouquinho humanizado. Desde 1985, ele já fez coisas tão absurdas que, às vezes, se oculta em nossa percepção o fato de que ele é apenas um ser humano de carne e osso. E que as regras do jogo, embora consiga burlá-las muitas vezes, colocam também limites inclusive para ele. E Keanu Reeves é bom quando precisa interpretar algo que tenha melancolia, que envolva alguma angústia. Ele não se torna alguém pedante ou suplicante, mas suficientemente abatido para que a figura idealizada de um personagem como John seja trazida para um patamar de realidade, onde vida e morte acontecem e exercem um peso sobre todos, inclusive ele. Sendo assim, embora seja muito distante do tom da obra original, o filme me agrada, porque este abatimento de John é algo que combina com o clima sombrio dele. Mesmo que seja um filme muito mais suave que os quadrinhos e não represente nem metade de todos os horrores nele contidos, o humor dos personagens dá a ele certa carga emocional. Isso ajuda e compensa o trabalho do diretor Francis Lawrence, visto que ele não poderia cometer nenhum exagero gráfico ou usar extrema violência no filme. A Warner Bros. Não desejava nada muito explícito, para que assim não limitasse a arrecadação nas salas de cinema. Pode não parecer, mas o CGI utilizado, embora não muito sofisticado, encareceu o filme. Ele bateu na casa dos 100 milhões de dólares para ser feito, o que é um valor considerável para um filme como este naquela época, 2005, usando um personagem popular da DC, mas muito mais de nicho e não compatível para todos os públicos, como normalmente são os heróis da Liga da Justiça. Era uma aposta que a Warner faria o necessário para não perder, e sendo assim, eles acabaram não se arriscando. Esta é uma atitude completamente anti-John Constantine, se pararmos para pensar, mas foi algo que garantiu o retorno financeiro, evitou o prejuízo. O filme não é recomendado para quem está procurando muito horror ou comédia. Ele ainda possui elementos sobrenaturais e o humor negro característico de John, o que rendeu um final muito satisfatório no breve encontro que ele tem com Lucifer. No entanto, ele entrega uma história bastante concisa, com começo, meio e fim bem distribuídos e sem muitos excessos. O andamento do filme talvez seja o seu ponto mais forte. Francis Lawrence soube conduzi-lo bem. Ele começa e termina bem rápido, sem provocar o cansaço esperado de um filme de 2 horas. Penso que as interpretações de Keanu Reeves e Rachel Weisz ajudam muito nesse sentido também. Ambos os personagens estão mentalmente abatidos. John, devido ao fato de saber que está com os dias contados, e Angela, personagem de Weisz, por ter perdido a irmã gêmea, supostamente morta em virtude de um suicídio, algo que ela não aceita e posteriormente se provaria realmente não ter sido algo tão simples. O humor dos dois está sinérgico, caso não tenham notado. É como se estivessem numa mesma frequência. Isso me dá a impressão de que ambos estudaram muito bem os seus roteiros e fizeram exatamente o que os roteiristas esperavam que eles fizessem. No caso de Rachel Weisz, sempre me agrada vê-la fazendo papéis mais sérios. Ela ficou famosa por causa do filme The Mummy, A Múmia, em um clima mais descontraído e sem o luto que a personagem dela, uma policial que vive com o dedo no gatilho,
está vivenciando aqui em Constantine. No meu modo de ver, ela não chega a brilhar nesse filme aqui, embora o ano de 2005 tenha sido o melhor da carreira dela e rendido o maior reconhecimento que ela obteve, com o filme The Constant Gardener, O Jardineiro Fiel, no Brasil. Ganhou um Oscar e um Globo de Ouro. Para mim, o fato de Rachel estar contida em um momento tão bom da carreira é um indicativo de que o roteiro de Constantine é justamente mais voltado ao enredo do que para personagens individuais. Rachel pode ser ótima com personagens bem-humorados e também com dramas. Ela demonstrou isso. Mas a sinergia com o personagem de John, acredito que tenha sido aquilo que foi colocado em primeiro lugar neste filme. Ele está abalado, ela está abalada. E dois personagens quebrados, pela metade, de certo modo ajudam a criar uma única força de oposição à conspiração que vemos ocorrer no filme. Não há um real antagonista aqui. Para os leitores de Hellblazer, vemos a velha politicagem e corrupção de sempre, dos pauzinhos sendo mexidos nos bastidores. E verdade seja dita, Hellblazer é uma obra que não é tão dependente assim de grandes vilões o tempo inteiro. E a razão disso é que existem vilões em cada esquina. A podridão dos bastidores, a falsidade e o jogo de xadrez jogado entre o céu e o inferno são aquilo que mais fica em evidência. É um jogo jogado há milênios. Muitos gostam dele, muitos não. Mas para adeptos e não adeptos, o jogo é sempre jogado. E o filme, em tese, é apenas mais um capítulo dele. Houve jogos antes e haverá outros depois dele. Mas isso não quer dizer que há aqui qualquer tipo de cliffhanger. Não há. Há apenas uma apresentação objetiva e sem floreios do que Hellblazer se trata, exceto pela fanfarronice, que foi substituída pelo abatimento de seu protagonista. Alan Moore, um dos criadores de John Constantine, não teve qualquer envolvimento com o filme, e é seguro dizer que as liberdades criativas relacionadas a ele também tenham sido muitas em virtude disso, por falta de orientação. Moore, na ocasião, já havia se decepcionado com algumas outras adaptações de suas obras no cinema, e sendo assim, embora tenha sido convidado a participar e orientar, ele acabou recusando. De maneira em geral, o filme foi considerado médio pela crítica especializada, e acredito que seja um consenso justo, realmente adequado. Como mencionei, ele é um filme bastante seguro para uma obra com a audácia de Hellblazer, para que ela chegue no tom mais adequado da HQ, a obra cinematográfica precisaria ter tido um ímpeto maior, ousado um pouco mais e também corrigido algumas direções conceituais. No mais, é um filme que me entretém e que pessoalmente eu não me incomodo de rever, algo que inclusive fiz antes de publicar este vídeo aqui no Cine Corvo. Embora ele tenha dado lucro, arrecadado mais que o dobro do valor investido, as críticas mistas foram algo que impediram uma sequência. Como devem saber, Hellblazer também ganhou uma série de TV que não durou muito e foi cancelada. Era realmente muito fraca, por sinal. Matt Ryan entregou uma boa interpretação do ocultista de Liverpool, mas o roteiro foi realmente uma atrocidade. Se haverá em breve uma outra adaptação de John nas telinhas, além das animações da DC, é difícil dizer. Keanu Reeves mencionou recentemente que gostaria de fazer o papel novamente. Ele gosta do personagem. Mas como sua encarnação dividiu opiniões, talvez isso seja pouco provável. Talvez não aconteça. Eu imagino que não. Mas enfim, vou terminando minha fala por aqui. Aqueles que chegaram ao final do vídeo, aquele tradicional abraço do corvo.